Boa tarde, queridos. Estamos aqui mais uma vez com mais um programa Bate-Papo com psicóloga Sandra Ferreira. Nós estamos aqui às segundas-feiras, 6 horas da tarde, horário de Nova York, sempre falando sobre temas de saúde mental. E, como vocês sabem, eu sou psicóloga licenciada há mais de 30 anos. Trabalho nos Estados Unidos há 20 anos e trabalhei no Brasil como psicóloga licenciada por 10 anos. E nós temos a nossa própria clínica em Massachusetts e também na Califórnia. Então, hoje estaremos falando sobre ansiedade, atendendo a pedidos. Então, conforme vocês vão se juntando a nós, coloque os seus likes, coloque os seus comentários, coloque o seu nome, de onde você é, para que a gente tenha uma noção de como poder servi-los melhor. Vocês fiquem livres para colocar também suas sugestões de temas que vocês gostariam de abordar, de aprender dentro da saúde mental, que nós traremos nas próximas semanas dentro da nossa programação. Então, a ansiedade é um tema bastante amplo, né? É uma patologia bastante ampla. Ela abrange uma série de diferentes facetas, né? E que nós iremos abordar rapidamente hoje. E vocês fiquem livres para colocar suas perguntas. Se precisarmos, nós faremos outros programas sobre esse mesmo tema. Então, a ansiedade é um distúrbio de humor, né? E ele pode atingir qualquer pessoa, né? Uma coisa que não uma questão de culpa de ninguém, uma questão até genética, né? Nós nascemos com tendências, né? A determinadas doenças ou distúrbios ou personalidade, cada pessoa tem a sua tendência. Algumas pessoas têm tendência mais à depressão, outras mais à ansiedade, outras determinados tipos de ansiedade, né? Existem vários tipos de ansiedade e etc. Né? Então, obviamente, sempre existem formas da gente prevenir, da gente lidar melhor com as nossas tendências, né? O fato da gente ter uma tendência não significa que a gente vai ficar doente para o resto da vida ou não poder ter uma vida saudável e feliz, né? Muito prazer, Renilda. Então, você sofre de depressão, né? É uma coisa muito comum hoje em dia, é o mal do século, né? Como nós diríamos. E então um assunto que nós já abordamos, mas ficarei feliz de abordar novamente, porque realmente tem muitos detalhes, muitas informações associadas à depressão também. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer outros programas sobre a depressão. Mas, de certa forma, a depressão também está associada à ansiedade, né? Então, é muito comum que uma pessoa deprimida, ela também tenha ansiedade, né? Então, muitas vezes, existem alguns quadros de depressão que a pessoa apresenta mais depressão do que ansiedade. E, no fundo, o que está por trás é uma depressão, né? Mas o que ela manifesta é mais ansiedade. Sim, Rosana Costa, seja bem-vinda, querida. Sim, hoje estaremos falando sobre ansiedade. Então, ansiedade, existem vários tipos, né? Existe aquele quadro típico, né? De que a pessoa fica nervosa, ela fica ansiosa, ela fica tem dificuldade de respirar, né? Quando é um quadro um pouco mais grave, né? E ela fica só pensando, antecipando problemas, né? Não, isso vai acontecer, tal coisa tal vai acontecer, só coisas negativas, né?
Então, a pessoa é tomada de pensamentos negativos, sempre em relação a preocupações que ela tenha, ou quadros de circunstâncias negativas que podem acontecer. Então, a pessoa muitas vezes desenvolve um quadro de hipocondria, né? Não é todo ansioso que é hipocondríaco, mas a hipocondria é um tipo de ansiedade, né? Que hipocondria é o distúrbio no qual a pessoa sempre fica pensando em doença, né? Ela sempre acha que ela está com uma doença grave, ela vai desenvolver uma doença grave, sempre são doenças muito graves que ela tem medo, que ela pensa, ou que uma tragédia vai acontecer, alguém vai morrer, etc. Então, é uma coisa que não invenção da cabeça da pessoa. A pessoa realmente sente dessa forma, ela realmente tem esse tipo de convicção, porque é parte do quadro de ansiedade. É um distúrbio originado a um distúrbio, um desequilíbrio químico do cérebro, né? E que leva a pessoa a ter todos esses sintomas, esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimentos. Então, um outro tipo de ansiedade é o distúrbio obsessivo compulsivo, né? Hoje em dia, antes ele era considerado um quadro à parte, mas hoje em dia ele é enquadrado dentro de um distúrbio de ansiedade. Então, o distúrbio obsessivo compulsivo é aquele no qual a pessoa tem mania de limpeza, por exemplo, ela tem pensamentos repetitivos, pensamentos invasivos, né? Ela pensa coisas que ela não quer pensar, muitas vezes coisas inapropriadas, invadem a mente da pessoa. Ela tem pensamentos negativos também, de agressividade, de impulso de matar alguém, ou de fazer mal a alguém, ou a si mesmo. Não é um quadro necessariamente de suicídio ou de homicídio, são pensamentos agressivos, muitas vezes, que a pessoa tenha. Então, assim, de uma forma ou de outra, os pensamentos relacionados aos distúrbios obsessivo-compulsivos são bastante reprimidos, né? São ideias e são pensamentos ligados a valores que a pessoa tem, contrários aos valores que a pessoa tem. Né? Então, muitas vezes a pessoa tem pensamentos de blasfêmia, se a pessoa tem uma formação religiosa, ou uma relação com a espiritualidade, com a religião, muitas vezes ela tem pensamentos de blasfêmia, né, de contrários à fé e aos princípios espirituais, religiosos que ela tem. Muitas vezes ela tem pensamentos obscenos, né, de coisas que, no fundo, ela tem medo de fazer, de perder o controle. Então, existe esse medo constante da pessoa que tem esse tipo de ansiedade, o distúrbio obsessivo compulsivo, dela perder o controle, dela fazer coisas que ela não quer fazer, e para isso, muitas vezes, ela desenvolve rituais, né? Os rituais, eles muitas vezes servem para a pessoa se sentir melhor. Ela sente que se ela não fizer aqueles rituais, ela vai perder o controle, ou ela vai acabar, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então, por exemplo, os rituais podem ser lavar a mão toda hora,
ou voltar 300 vezes para ver se a porta está fechada, se ela desligou o ferro. Muitas vezes ela desenvolve tics, né? Tics nervosos, de piscar ou ficar mexendo repetitivamente alguma parte do corpo, ou até fazer gestos até maiores, né? Eu tive pacientes que tinham rituais que elas tinham que fazer alongamentos várias vezes, e não importa onde elas estiverem, muitas vezes elas estavam num consultório de médico, aguardando um atendimento, ou estavam num banco, ou numa igreja, qualquer lugar, ela tinha que fazer aqueles rituais naquele momento, porque isso é parte do distúrbio, né? Então, e é uma coisa que, assim, causa uma extrema angústia, é muito estressante, é uma energia enorme que se gasta nesses rituais, nessa paranoia de controlar os pensamentos invasivos e controlar os medos e os pensamentos negativos que a pessoa tem. Um outro tipo de ansiedade é a mania de arrancar o cabelo, né? Então, muitas vezes a pessoa começa com um tipo mais leve de ansiedade, só os pensamentos, e aí a coisa vai crescendo. Às vezes, esse novo tipo de ansiedade se desenvolve depois de um quadro, de uma circunstância estressante da vida da pessoa, né? Muitas vezes ela perdeu um ente querido, ou ela perdeu um emprego, ou ela está começando um emprego novo, ou ela começou uma fase de vida diferente, nova, está muito nervosa, a pessoa está muito nervosa, muito ansiosa. Então, e muitas vezes pode ser também acionado por uma mudança natural de vida. Então, uma entrada na puberdade, né? Mudanças de hormônios, ou uma gravidez, ou um pós-parto. Então, existem várias circunstâncias internas, biológicas ou externas que podem acionar um quadro mais grave de ansiedade. Mas sempre existe a tendência, a pessoa tem a tendência já de ter ansiedade, né, por questões familiares ou questões pessoais, mas uma circunstância externa muitas vezes aciona um sintoma mais grave. Então, nesse quadro em que a pessoa tem mania de arrancar o cabelo, né, muitas vezes está um pouco associado com alguns quadros de distúrbio obsessivo compulsivo. Então, muitas vezes a pessoa apresenta vários tipos de ansiedade ao mesmo tempo. Muitas vezes ela tem hipocondria e tem mania de arrancar o cabelo. Ou muitas vezes ela tem o distúrbio obsessivo compulsivo e tem mania de arrancar o cabelo. Então, muitas vezes ela arranca o cabelo da cabeça, ou ela arranca as sobrancelhas, ou cílios, cabelos do corpo, né? Então, varia de acordo com o significado que aquilo tem para a pessoa, né? Cada sintoma, cada ritual, cada distúrbio, comportamento que a pessoa desenvolve dentro de cada quadro tem um significado, mesmo que seja inconsciente. Então, é uma coisa que, obviamente, causa muita dor física, né? Essa questão de arrancar os cabelos, e também muita dor emocional, né? Existem consequências, obviamente, né? No corpo, né? Que a pessoa pode ficar com falhas, né? Então, se ela não é tratada e ela fica arrancando consecutivamente, a partir de um certo ponto, o cabelo para de crescer naquele momento, naquele ponto, né? E então pode ter consequências, pode ter consequências também de infecção, né? Porque o cabelo da cabeça ele é forte, né? Ele tem raízes profundas, então
para serem arrancados, muitas vezes causa uma certa lesão na pele, etc., né? E, então, é uma coisa muito dolorosa, né, para a pessoa que está passando. E sempre existem o quadro em que a pessoa tem uma certa ansiedade, muitas vezes ela acha, eu sou assim mesmo, minha mãe era assim, meu pai, meus irmãos, ou a gente foi criado desse jeito, minha família é assim, ou a pessoa acha, é a minha personalidade e tal, e ela vai deixando até que a coisa se agrava e a pessoa para de funcionar muitas vezes. Muitas vezes os sintomas são tão extremos que ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, ela não consegue ter uma vida normal, né? Um outro tipo de ansiedade é a agorafobia, né? Que é o medo de ir fora de casa, o medo de sair de casa. Então, a pessoa tem tantos medos, né? Os pensamentos negativos são tão grandes que ela desenvolve essa fobia de sair de casa. Ela não consegue sair de casa, né? Muitas vezes as pessoas que estão de fora ou que não têm informação, elas acham que a pessoa é preguiçosa ou a pessoa tem frescura, e tal, mas não é parte de um quadro de doença, né? Ansiedade é uma doença como qualquer outra e precisa ser tratada, né? Então, é uma coisa que, veja bem, como que a pessoa vai viver sem sair de casa, né? Então, realmente prejudica bastante a vida da pessoa, né? Ela não consegue nem sequer ver a luz do dia, ficar perto da janela, muitas vezes, ela não consegue ir no mercado, comprar uma comida, não consegue pagar uma conta, não consegue ir no médico. Então, são quadros bastante difíceis. E mais que existe tratamento, existem formas. Então, muitas vezes, a pessoa pode recorrer a um tratamento domiciliar, existem terapeutas que vão na casa da pessoa, em casos assim, para iniciar o tratamento, ou ela pode ir com a ajuda de alguém dentro de uma circunstância bastante, com bastante auxílio, né? Com pessoas, com alguém que ela confie, né? Então, sempre é possível um tratamento e a pessoa buscar ajuda. Claro que ela vai precisar de ajuda, né, de um amigo, de um familiar, muitas vezes, né, um vizinho, mas é sempre importante. E a pessoa também pode recorrer a uma terapia de vídeo, né? Hoje em dia é muito comum, né? Eu tenho bastante pacientes que eu atendo online, através de vídeo, e é uma coisa que é paga pelos convênios, né? Então, facilita bastante esse tipo de tratamento também. Então, existem vários outros tipos, né, de ansiedade e cada um se desenvolve de acordo com as circunstâncias e a personalidade de cada um, né, de cada indivíduo. O mais importante é saber que existe tratamento, né? Quando a pessoa está acometida de um quadro de distúrbio mental, ela muitas vezes não acredita que tem saída, não acredita que ela possa ficar boa, ela fica desesperada, ela não tem muita esperança de melhorar, mas existe tratamento e o tratamento não é difícil, existem medicações muito eficientes, existem técnicas de psicoterapia bastante eficientes hoje em dia para esse tipo de quadro de ansiedade e assim como outros distúrbios mentais. E é uma coisa que pode acometer qualquer tipo de pessoa, né? Então, a síndrome do pânico, por exemplo, é também um outro tipo de ansiedade
e que muitas vezes a pessoa não sabe porque ela tem, né? É um distúrbio bastante aterrorizador, porque a pessoa realmente acha que vai morrer, ela sente dores no peito, ela sente falta de ar, ela sente que ela vai desmaiar, então, assim, quando a pessoa entra numa crise mesmo de pânico, ela não consegue, ela sabe que é irracional, de certa forma, mas é uma coisa que ela sente. Então, não é simplesmente você chegar, para, você sabe que não é isso, é bobeira, não sei o quê, tá tudo bem. Não é assim, né? Porque a pessoa está sofrendo de um desequilíbrio hormonal, químico no cérebro, naquele momento que precisa de tratamento, né? Mas que assim como qualquer outro tipo de ansiedade, qualquer outro tipo de distúrbio mental, existe sempre uma saída, existe sempre uma forma de tratar. Só não existe tratamento para primeiro, quando a pessoa não quer se tratar, quando a pessoa não quer se ajudar. E segundo, quando em casos de problemas de personalidade, por exemplo, um psicopata, né, uma pessoa que não sente culpa de nada, ele pode matar, ele pode fazer as piores atrocidades, ele não sente culpa. Então, assim, de novo, é associado também a não querer se cuidar, não querer melhorar, porque se ele não acha que ele tem problema nenhum, então ele pode estar com os melhores profissionais, com uma equipe do maior gabarito, mas não vai acontecer nada porque a pessoa não quer mudar, né? Então, então assim, se você conhece alguém ou se você sofre de ansiedade, não espere muito para buscar ajuda, porque é um sofrimento que pode ser eliminado da sua vida, você pode voltar a ter uma vida normal, ter uma vida feliz, porque é uma coisa que tira a felicidade da pessoa, tira a paz, né? Tira as possibilidades da pessoa progredir, da pessoa ser bem-sucedido na escola, ou no trabalho, ou mesmo na vida pessoal, porque consome totalmente a sua energia. Você pensa o tempo todo, 24 horas, em coisas ruins, né? Sempre esperando tragédia, você está acometido naquele processo introspectivo de ficar brigando consigo mesmo, brigando com os seus pensamentos, brigando com as suas emoções, e o mundo se torna um lugar aterrorizador, né? Você sempre espera o melhor, você sempre pior, né? Você sempre espera alguma coisa ruim que vai acontecer, você se sente extremamente vulnerável diante da vida e diante das pessoas. Então, imagine como isso não uma coisa extremamente difícil de lidar, na verdade. Traz muito sofrimento, traz muita depravação, né, privação das possibilidades que o indivíduo pode ter na sua própria vida, em termos gerais, né? Profissionalmente, financeiramente, em termos de saúde, porque isso acaba alterando também a saúde física, né? Se a pessoa não se trata, a pessoa ficar sentindo essa ansiedade, esses medos, ou desenvolver manias físicas, né, de arrancar o cabelo, de se beliscar, de fazer coisas agressivas contra si mesmo, isso tudo muitas vezes, obviamente, causa consequências físicas, né, sem contar alterações de colesterol, né, de pressão, porque a pessoa fica tão nervosa, né, ela fica naquele estado de alerta, de pânico o tempo todo, então isso vai alterar também seus
sua saúde física em vários aspectos, né? Então, é muito importante você buscar ajuda, né? E você vai ver que não é difícil de você retomar uma vida normal, de uma vida tranquila, retomar sua paz, reconquistar sua paz, através de um tratamento psicológico e psiquiátrico. E não é vergonha nenhuma, né? Tem muitas pessoas que ainda têm preconceito de buscar ajuda, né? Pessoas que têm ideias errôneas sobre a saúde mental. A saúde mental é tal qual a saúde física, né? A gente pega gripes, a gente pega uma virose, a gente pega uma dor de estômago, uma dor de cabeça, aqui ou ali. Então, isso não significa que a pessoa é menos que ninguém, ou que tem menos fé, ou que, nada disso, né? É uma coisa que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos e que, assim como a gente deve buscar tratamento para os problemas físicos, a gente deve buscar também para os problemas mentais. Até porque a maioria das doenças começa na cabeça, né? Através de um... Não precisa ser necessariamente um processo de ansiedade extremo ou de distúrbio obsessivo compulsivo, de ter pensamentos invasivos, mas muitas vezes a pessoa teve uma vida muito difícil, ou é uma pessoa pessimista, ou uma pessoa que se preocupa muito com os problemas e não confia em si mesmo. Tem uma série de coisas que a gente desenvolve através do que a gente aprende com a família, com o ambiente social no qual a gente está inserido, né? Que a gente vai carregar isso para o resto da vida, né? Se a gente não se tratar. E muitas vezes nem tudo que a gente aprende, que a gente assimila dos nossos ambientes de formação infantil são saudáveis, né? Muitas vezes foram ambientes que não necessariamente as pessoas tinham intenção de fazer mal e nem nada, mas muitas vezes as pessoas também eram doentes, também traziam problemas e cargas do seu passado que não foram tratadas e dessa forma elas vão passando para os filhos ou para os familiares ou para as pessoas em volta dentro da comunidade de uma forma geral. Mas que não é porque o ambiente, todo o contexto social vivia daquela forma ou trazia aquelas ideias que a gente não precisa tratar e não precisa se cuidar, né? Se aquilo está trazendo consequências negativas para a nossa saúde. Então, muitas vezes a pessoa passou por traumas, né? Ela passou por... muitas vezes os pais precisavam trabalhar, os dois precisavam trabalhar e a criança tinha que ficar com estranhos ou ficar sozinha em casa. Então, muitas vezes isso é causa de ansiedade, né? A criança nasceu sem uma estrutura sólida, sem ter um adulto para confiar e para proteger. Muitas vezes os pais sofriam de ansiedade, os pais eram muito severos, né? Bater em crianças, ser severo demais, não dar um suporte emocional, recompensa emocional quando a criança faz coisas boas, criticar demais, né? Colocar a criança para baixo, sempre para baixo. A criança não pode fazer nada, que ela é repreendida. Então, de brincar com os amiguinhos, ou os pais, ou um dos pais, ou os dois, muitas vezes sofrem ou sofriam de abuso de substâncias, alcoolismo ou drogas. Tem uma série de circunstâncias, de uma forma ou de outra, que pode levar a criança a desenvolver ansiedade. Mas não é necessariamente um problema causado por um problema
familiar, muitas vezes é só uma questão genética, a pessoa traz essa tendência, muitas vezes é uma família muito boa, muito estruturada, muito madura, que teve condições de dar atenção para a criança, uma atenção positiva, são pais muitas vezes muito bem esclarecidos, que souberam educar a criança de uma forma positiva, mas a criança pode desenvolver ansiedade por questões genéticas, né? Então, mas de uma forma ou de outra, ela precisa ser tratada. Então, a criança pode já apresentar ansiedade e é preferível, né? Quanto antes a pessoa se trata, quanto mais cedo, em idades mais tenras, né? Mais precoces, quanto mais cedo, melhor, né? Porque a pessoa não vai carregar aquilo e ficar sofrendo por mais tempo. E a coisa muitas vezes se agrava com o passar do tempo, né? Então, quanto antes a pessoa puder ser tratada, melhor. Então, se você tiver crianças na sua família que apresentam quadros de ansiedade, medo de tudo, né? Muitas vezes as crianças com ansiedade, elas têm fobias, né? Elas têm medo de tudo, medo do escuro, medo de fantasma, medo de ficar sozinho, medo de sei lá o quê, né? Muitas coisas. E então não deixa de ser um sintoma, um sinal de que ela tem uma tendência à ansiedade. E se ela for tratada, ela vai poder ter menos consequências na sua vida, na sua saúde mental e na sua saúde física. E ela vai poder desenvolver uma vida muito mais saudável. Mas muitas pessoas não tiveram e não têm essa possibilidade, seja porque os pais não tinham esclarecimento de procurar um profissional ou não tinham condições, né? De ter acesso a um psicólogo, a um psiquiatra, ou mesmo não tinham esclarecimento de observar isso na criança, né? E observar que ela precisava de ajuda. Então, mesmo assim, se você é um adulto, se você conhece um adulto que sofre esses sintomas, é importante sempre procurar ajuda, independente da idade, porque mesmo que seja uma pessoa idosa, que ela nunca se tratou, mesmo assim ela vai se beneficiar e ela vai poder ter uma qualidade de vida melhor, independente de quanto tempo ela tenha de vida dali para frente, né? Porque o sofrimento é muito grande para a pessoa que sofre de qualquer distúrbio mental, inclusive ansiedade. Então, o objetivo é fazer com que a pessoa tenha uma vida mais feliz, mais saudável e também mais funcional, né? Dentro das possibilidades, da realidade dela, da idade, das circunstâncias nas quais ela vive. Então, eu não sei se vocês gostariam de um outro programa, fique sempre à vontade de me contatar, né? O meu e-mail é healthymindtoday@gmail.com. Eu vou colocar aqui, postar aqui para vocês verem. Fiquem à vontade para me contatar através do meu e-mail. E a minha website também tá postada no cabeçalho do programa, mas eu vou colocar aqui novamente, psychologist.com, psychologYz.com. Vocês podem entrar na minha website, podem mandar mensagens através da website, tem o meu telefone lá também e tem o meu e-mail, que é esse que eu coloquei aqui, healthymindtoday@gmail.com. Então, queridos, estaremos aqui novamente na próxima segunda-feira, falando de mais um tema, outro tema de saúde mental. Vocês fiquem à vontade para colocar sugestões e tenham uma ótima semana. Muito obrigada pela sua audiência e estaremos aqui novamente na próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde, horário de Nova York. Um grande abraço e até lá!